guys, how are you? So today we're gonna go on grammar part, okay? So new subject, new topic, but promise, pretty easy, no problems you're gonna face, okay? So guys, grammar to the infinitive and ing form. So what are the difference between them? When do I use one and when do I use the other? Então quando que eu uso o ing e quando que eu uso a forma do infinitivo? Então vamos lá. Então quando eu falo assim, ó, prefer, afford, demand, like. Se eu chegar pra vocês e falar assim, ó, vou dar um exemplo. I like, você vai ficar assim pra mim. E aí, Pro? Gosta do quê? Você tá vendo que esse verbo, ele pede um complemento. Então a regra é que se um verbo, ele não completa a situação e a ideia que você quer passar, você precisa de outro verbo para completar. Por exemplo, o verbo precisar. Quando eu falo para vocês, I need, bom, o que eu preciso? Eu preciso completar essa frase. Vocês estão vendo que essa frase, ela é incompleta? Quando a frase fica incompleta, quer dizer que ela não tem uma conclusão da ideia, quer dizer que ela precisa de um complemento já outro verbial, certo? Então, o que eu preciso? Colocar o to no meio. Por quê? Quando você tem um verbinho do lado e outro do outro, e eles estão juntos, não tem como você ter dois verbos, um grudado no outro. Você precisa colocar o infinitivo no meio para dar certo. Então, no caso, esses verbos, eles dão uma ideia incompleta. Tá vendo? Por exemplo, agree. Se você jogar só o concordo, beleza. Mas I agree on, eu concordo com, cadê o resto? Tá? Então, eu preciso. Então, afford, demand, like, pretend, agree, fail, love, promise, arrange, forget, manage, refuse, ask, hate, mean, need, offer, try, continue, intend, plan, want, decide, and to learn. Eu prefer aqui, né? Então, por que eu tô falando isso? Olha aqui o exemplo que eu coloquei. I can't afford to go on holiday. Então, eu não posso pagar para ir viajar, ok? Ó, o meu pagar e ir viajar, tudo bem? Ó, o meu ir, aí. Tá vendo que eu tenho dois verbos? Um não completa a minha frase, eu preciso de outro, por isso to entra aí no meio, tá? It began to rain. Tudo bem? Chover. Tá? Então, did you remember to ring Clara? Ó, você lembra de ligar? Você lembrou de ligar para Clara? Então, remember, você precisa lembrar do quê? Ligar. Tudo bem? Então, quando eu tenho esses dois verbos aqui, um do lado do outro, o meu to, ele serve perfeitamente, tá bom? E aí, a gente tem os verbos que a gente costuma usar com ing. Pro, é present continuous? Não, ele não é present continuous. Ele tá te dando uma ideia de continuidade, mas não necessariamente você precisa ter o verbo to be junto, tá? Então, olha só, eu não pus o ing aqui, senão não ia caber, mas é só vocês colocarem o verbo mais o ing. Admitting, avoiding, helping. Sabe aquela música do Elvis? I can't help falling in love, ok? Help falling in love with you. Nossa. Eu não sei de onde saiu essa música, mas saiu, rolou. Então, ó, exemplo perfeito, ok? Essa música do Elvis, ele trabalha. I can't help falling in love. Tá vendo o ing aí? Beleza. Então, consider, deny, dislike, enjoy, fancy. I'm feeling like, ok? Finish, give up. I'm giving up on you. Grave isso, né? Imagine, involve, keep on, minding. Hey, I'm minding my own business, né? Então eu tô me importando com os meus próprios problemas. Miss, I'm missing you. Practice, put off, risk, ok? Então, exemplo, nunca, not. I always enjoy to cook. I always enjoy cooking, the action of cooking, ok? Mas aí você fala assim, tá, Pro, tá. Entendeu? Da hora. Ela falou, é. Tem exceção. A exceção é são sempre os mesmos verbos, eles encaixam em todos, tá? Na realidade. O hate, o like, o love e o prefer,
você pode usar tanto com o infinitivo, o to, mais o ing. Os dois juntos nunca, tá? Ou você usa o infinitivo, ou você usa o ing. Mas eu posso usar ambos, tá? Então, por exemplo, to hate, or hating. To like, liking. To love, loving. To prefer, preferring, ok? Mas aí você fala, tá, ótimo. Então, isso aqui, tudo que você escreveu não adianta nada? Não adianta, porque o enfoque é diferente. É pequena diferença, mas tem diferença. Se você usar com esses verbos no ing, você vai estar dando ênfase no verbo. Como assim, Pro? Assim, ó. I love hating you. Tá? Ó o love aqui. I love hating you. Então, o meu enfoque está no hate. Então, tá no verbo hate. Tudo bem? Se eu usar no to love, I don't know, smile. Tudo bem? Se eu estiver usando o to love, eu vou usar o resultado da ação, o ato de sorrir. Deu pra entender? Uma coisa é você focar naquele verbo, no que o verbo faz. A outra coisa é você focar na ação, na performance daquela ação. Tudo bem? Deu pra entender? Se não entender, me avisa, tá? Me manda uma mensagem, porque eu não tenho como saber. Vídeo, né, gente? Tá? Então, essa é a diferença to the infinitive and ing form. Esses verbos são exceção. Quando você tiver, você vai usar ênfases para o verbo e aqui é para a ação. Aqui vocês lembram que o ing, ele vai trabalhar com a informação de uma continuidade, não necessariamente um present continuous. E aqui ele vai trabalhar com vocês o fato de, tudo bem? Então lembra que dois verbos juntos não casam. Eu preciso de ter... Eu ia falar um negócio agora. Eu dou os dois casaizinhos, o casalzinho ali não pode ficar. Tem sempre um cara que empata tudo, certo? Então, um beijo. É isso. Qualquer coisa vocês me mandem mensagens, que a gente vai estar aqui no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Beijos, fui.